E aí, como é que você está se sentindo? Como aquela pessoa que estava num sonho e acorda e encara a triste realidade? Ou de um sonho que se transforma em um pesadelo? Pois é, mas fica calmo, respira fundo, que hoje a gente vai trocar uma ideia sobre essa parada. O Cruzeiro perdeu para Ponte Preta. E agora? O sonho acabou? Mas calma, fica comigo que a gente vai trocar uma ideia sobre esse assunto e vamos dar uns recados importantes. Muita coisa que o torcedor do Cruzeiro precisa entender, precisa ouvir e entender, e a diretoria do Cruzeiro também. Então, bora entrar de só nessa parada. Roda a vinheta. Salve nação azul celeste, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cruzeiro Resenha, um canal de cruzeirense para cruzeirense. E no vídeo de hoje, nesse clima aí de velório, torcedor triste, chateado por essa derrota da Ponte Preta, muita gente tendo um choque aí de realidade, mas fica calmo, toma uma aguinha aí, respira fundo, que hoje a gente vai entrar de sola nessa parada, vamos comentar muitos assuntos do Cruzeiro, não só dessa derrota para a Ponte Preta, mas também da realidade do Cruzeiro. Mas antes da gente entrar de sola nessa parada, gostaria de pedir para você mais uma vez se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu joinha, metralhar esse joinha, deixar o seu curtir, galera, que é muito importante para o crescimento do canal. Compartilhar o nosso vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. E claro, deixar aí os seus comentários. Eu quero ler o que você pensa a respeito não só dos meus comentários, deste canal, mas também de como você está enxergando tudo isso que tem acontecido com o Cruzeiro. E peço também para você, te convido a apertar esse botãozinho do sininho, da notificação, para que toda vez que houver um vídeo novo do nosso canal, você ser notificado pelo YouTube. Beleza? Já deixou o seu joinha? Já se inscreveu? Já compartilhou? Então bora entrar de só nessa parada. Salve nação celeste, o Cruzeiro que jogou nessa última terça-feira contra a equipe da Ponte Preta para a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B no estádio Moisés Lucarelli e acabou sendo derrotada pela equipe da Ponte Preta pelo placar de 2-1. Um jogo ruim do Cruzeiro, a equipe principalmente no segundo tempo, assim como foi contra o jogo anterior, o Cruzeiro que vinha de um empate contra o Avaí jogando na ressacada, que onde algumas falhas individuais e a falta de inocência do Cruzeiro, a falta de experiência de alguns jogadores do Cruzeiro, quando a gente diz falta de experiência, eu tô pegando as palavras do Filipão na última coletiva dele contra o Avaí, mas que nas entrelinhas quer dizer o quê? Ruindade. Então o Cruzeiro acabou cedendo o empate para o Avaí e nesse jogo de terça-feira acabou cedendo a derrota para a equipe da Ponte Preta, com erros individuais do Cruzeiro. Hoje tem muitos torcedores do Cruzeiro que estão de cabeça quente, estão de cabeça inchada, estão tristes, chateados, que é normal, é perfeitamente compreensível, mas que estão se esquecendo de algumas coisas, estão novamente indo para o lado mais fácil, que é criticar o treinador. Falando um pouquinho do jogo, o Cruzeiro que jogou contra a Ponte Preta sem dois dos seus melhores jogadores, com dois grandes desfalques, que era o Fábio, no seu lugar entrou o Lucas França, que acabou falhando no segundo gol da Ponte Preta, e o Rafael Sobis, que não pôde jogar, e entrou o Thiago, que é o Rafael Sobis, que tem sido nosso melhor jogador de linha. O que aconteceu? Era um jogo que já prevíamos que seria um jogo muito difícil. Todos nós sabemos, você sabe disso, torcedor. Sem Fábio e sem Rafael Sobis, as dificuldades seriam ainda maiores, além de ter que enfrentar a Ponte Preta, que é um adversário direto. Tradicionalmente, jogar com a Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli sempre é um jogo difícil. Não ia ser diferente, ainda mais sem o Fábio e o Rafael Sobis. Mas o Cruzeiro até fez um bom primeiro tempo, conseguiu mais uma vez fazer um gol com o Manuel de cabeça, numa bola cruzada na área, sempre é o Manuel ou o Rafael Sobis para fazer gol. E no segundo tempo a equipe recuou, porque não teve poder, não tem condição de atacar, de agredir seu adversário. O condicionamento físico do Cruzeiro também não ajuda. O Cruzeiro é uma equipe que depois dos 15 minutos do segundo tempo sente muito a questão física. O Cruzeiro recuou, deu campo para a Ponte Preta e a Ponte Preta acabou virando o jogo com 2 gols falhas do Cruzeiro. Mais uma vez uma bola alçada na área, a defesa bateu cabeça, o Manuel não conseguiu subir, acompanhar o próprio zagueiro da Ponte Preta e a bola, uma confusão lá, dentro da pequena área praticamente, o Manuel... O pé acabou passando por cima da bola, ele tentou tirar, não conseguiu, sobrou pro pé do zagueiro da Ponte Preta e empatou o jogo. E depois, numa falha, num cruzamento, o nosso querido Lucas França falhou, falar o quê? Falhou, falha do goleiro, no meu ponto de vista, um frango. E a Ponte Preta virou o placar e manteve, segurou o Cruzeiro, aí o Cruzeiro tentou ir na base do abafa e acabou não conseguindo, a Ponte Preta segurou o placar e ganhou o jogo. Bom galera, não tem muito o que falar desses dois jogos, tanto a Avaí quanto a Ponte Preta foram dois jogos que o Cruzeiro voltou a jogar mal, alguns jogadores não estão bem tecnicamente, caíram muito, Ailton está muito mal,
né? O Cruzeiro sentiu a falta do Rafael Sobis, depende demais do Rafael Sobis. E a zaga do Cruzeiro, que tem sido um ponto forte nessa Série B, pelo menos na mão do Filipão, acabou mais uma vez cometendo alguns erros. Por isso que eu sempre falei para vocês aqui nos vídeos anteriores, desde que o Filipão chegou, vamos jogar jogo. Por que eu fico enchendo o saco de vocês falando vamos jogar jogo? Justamente para não acontecer isso, da torcida criar uma grande expectativa, vamos conseguir subir, o Cruzeiro vai subir, o acesso está aí, e de repente não conseguir. E aí cria essa frustração e hoje ninguém presta, terra arrasada, o Filipão é muito ruim, tem que demitir o Filipão. Aí eu pergunto para você, torcedor, sério mesmo? Você acredita que o problema é só o Filipão? Gente, a verdade é o seguinte, o Cruzeiro é uma equipe fraca tecnicamente. Esse elenco do Cruzeiro é muito limitado. Eu não quero aqui mais uma vez passar pano na cabeça do Filipão, defender o Luiz Felipe Scolari, porque eu não sou amigo do Filipão, não o conheço pessoalmente, não faço questão nenhuma de conhecer também. Não recebo nada para defender Filipão, mas a gente tem que analisar o contexto geral das coisas. O Filipão chegou no Cruzeiro, o Cruzeiro tinha 13 pontos em 16 partidas, 17 eu acho, um aproveitamento de 27,08%, tanto contando Anderson Moreira e Ney Franco. O que eu acho que acontece é o seguinte, o Filipão veio para salvar o Cruzeiro de um rebaixamento, que era virtualmente plausível isso acontecer. O Cruzeiro estava em 19º colocado. Acontece que na medida que o Filipão foi alcançando bons resultados, objetivos, tirou o time da zona de rebaixamento, o pessoal queria que ele mudasse o discurso. Caiu muito na onda da imprensa, de que temos que falar, coisa que isso não era comentado internamente. Eu falei também no vídeo passado, não vou ficar repetindo isso. Se você quiser, acompanha aí, tá aí no card, onde eu falo exatamente sobre isso. O problema é que muitos torcedores do Cruzeiro nunca enxergaram o Cruzeiro na zona de rebaixamento. A galera sempre olhou o Cruzeiro, mesmo estando lá na zona de rebaixamento, e o pessoal sempre estava olhando pro G4. Como que um cara como o Filipão, raposa velha como ele é, vai chegar aqui no time que está na zona de rebaixamento, na 19ª colocação, e vai falar em subir? É como eu falei no vídeo passado, seria motivo de gozação, de chacota no Brasil. O Filipão teve um discurso de humildade, porque era o que precisava. O primeiro objetivo do Cruzeiro realmente era fugir da zona da bagunça. Agora, o erro do Filipão, no meu ponto de vista, foi exatamente isso. Foi vender essa ilusão pro torcedor, que ele não vendeu por vontade própria, mas foi que ele deu esperanças pro torcedor em busca dos bons resultados. Galera, o Filipão tem 15 jogos no comando do Cruzeiro. São 7 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Eu tô vendo aqui os números do Filipão. Vamos inverter aqui. Ao invés de ter tido 2 derrotas, fossem 6 derrotas e 2 empates. Aí o Cruzeiro estaria lá na zona da bagunça. Aí talvez, se no final da rodada, faltando na última rodada, última rodada, o Filipão conseguisse salvar o Cruzeiro de um rebaixamento, com 1 ponto de vantagem, colocasse o Cruzeiro na 16ª colocação com 1 ponto de vantagem, ou com critérios de desempate, se conseguisse se manter na Série B, se salvar da Série C, talvez muitos torcedores cairiam a ficha que tipo, Filipão fez mágica, esse elenco é muito ruim. Galera, quero fazer uma pergunta para vocês. Quantas derrotas mais é preciso para vocês enxergarem que esse time do Cruzeiro é horrível? Essa é a triste realidade. O elenco do Cruzeiro é horrível, gente. Acorda, torcedor. Você olhar pro banco de reservas do Cruzeiro, ontem o Filipão entrou com o Thiago. O que adiantou? Aí tava o pessoal comentando, põe o Sassá. Eu falei, gente, os números do Sassá nesse ano de 2020 são péssimos, tanto no Curitiba quanto no Cruzeiro. Acreditar que jogadores como Sassá, como Henrique, como Léo, como Marquinhos Gabriel, são jogadores que podem ajudar o Cruzeiro na Série B, o cara quando é ruim, ele é ruim na Série A e na Série B, na Série C e na Série D. O erro do Filipão foi esse, é que ele deu esperança pra galera, porque como ele conseguiu nos salvar de uma Série C com uma certa folga e tranquilidade, criou uma expectativa de que o Cruzeiro fosse subir. Isso não vai acontecer, infelizmente, apesar que ainda temos chances matemáticas. Assim, o sonho ainda não acabou, ainda existe esperança. Mas o meu problema, que eu sempre falei pra vocês, vamos jogar jogo, porque o elenco é ruim. Você não faz omelete sem ovo, é um ditado que a gente diz aqui muito no interior de Minas Gerais. Você olha pro banco do Cruzeiro, quem que são os jogadores que estão no banco? Patrick Bray, Regis, Marcelo Moreno, Sassá, Thiago. Tirando o Kaká, que é o zagueiro, eu não vejo mais ninguém ali que pode resolver alguma coisa pro Cruzeiro. Aí você pode discutir, o Filipão insistiu muito com o Patrick Bray. Beleza, concordo. No jogo contra o Avaí eu fiquei bravo com o Filipão justamente por escalar o Patrick Bray na lateral esquerda. Mas é o que ele tem. Aí fala assim, improvisa. Ser profeta do acontecido é muito fácil, galera. Mas montar um esquema tático por causa de deficiência de jogador é complicado pro treinador. Não é assim da noite pro dia. Vocês estão vendo que o Cruzeiro
não conseguiu ter muita evolução de padrão tático porque os jogadores, no meu ponto de vista, são muito fracos. Ah, mas o Filipão demora para substituir. Tudo bem, eu não estou dizendo que o Filipão não merece ter algumas críticas. Eu concordo que às vezes, de repente, ele é técnico de futebol, gente. Ele vai errar em algum momento em escalação, em alguma substituição. Mas nós não podemos imputar a culpa nele do não acesso. Estou vendo aí pessoal da imprensa, pessoal aí de YouTube, pessoal de outros canais, pessoal da parte da torcida, cobrando o Filipão como se ele fosse o culpado. Pessoal, se não fosse por ele, nós íamos jogar uma Série C. Eu não tenho dúvidas em afirmar. Por que eu tô nessa de jogo a jogo? Justamente para vocês não criarem falsas expectativas, imaginarem um cenário que não é verdadeiro e lá na frente ter a decepção. Então depois que o Cruzeiro, na mão do Ney Franco, empatou aquele jogo contra o Oeste, o pior time da Série B, lanterna disparada da competição. E o Cruzeiro jogou contra o Lanterna. Na época era o Lanterna contra o vice-lanterna, que era o Cruzeiro. Fizeram a pior partida de futebol que eu já vi na minha vida. A pior partida que eu já vi do Cruzeiro em todos os tempos que eu me entendo por gente como torcedor. Ali eu tive a certeza plena que o Cruzeiro ia cair para a Série C, que nós iríamos disputar em 2021, no ano do seu centenário, a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas aí, felizmente, o Sérgio Santos Rodrigues, uma das poucas coisas que ele fez de certo no futebol foi demitir o Ney Franco ainda no vestiário e buscou opções de técnico e trouxe o Filipão. Falando sobre isso, vocês lembram que o Lisca doido recusou o Cruzeiro? Vocês lembram que o técnico da Chapecoense disse não pro Cruzeiro? Ninguém queria vir treinar o Cruzeiro, galera. Por quê? Porque ninguém era louco. Vou sair do meu time para ir treinar um time que tá na zona de rebaixamento da Série B com uma pressão enorme de fugir da zona de rebaixamento e ainda classificar? Ah, mas o Filipão é pago para isso, muito bem pago, não está fazendo favor pro Cruzeiro. Exatamente. Não está fazendo favor pro Cruzeiro. E nós não queremos que ninguém faça favor pro Cruzeiro. Nós só queremos que jogadores, técnicos e dirigentes saibam o valor desse escudo aqui, ó, e honre essa instituição. E não é só eles não, com os conselheiros do Cruzeiro também. Igual eu volto a dizer, criticar o Filipão por erros de escalação, de substituição, tudo bem. Eu não vou aqui falar que você está errado em ter esse seu ponto de vista. Agora, criticar o Filipão por não subir com esse elenco, gente, eu não tenho dúvidas em afirmar para vocês, para mim, esse elenco de hoje do Cruzeiro é o pior elenco do Cruzeiro na história do seu centenário. Em 100 anos de Cruzeiro Esporte Clube, que vai completar agora, próximo dia 2, esse para mim é o pior elenco do Cruzeiro. Ele consegue ser pior do que muitos elencos do Cruzeiro na década de 80, que reza a lenda, o Cruzeiro tinha jogadores horrorosos. Então esse time do Cruzeiro, para mim, consegue ser pior até que o elenco de 2019 que foi rebaixado. E vocês precisam entender o seguinte, esse negócio de que, mas o elenco do Cruzeiro é o mais caro da Série B. O time do Cruzeiro, os jogadores do Cruzeiro são, no papel, são melhores que a Chapecoense, que o Cuiabá, que o próprio América Mineiro. E daí, gente? E daí? Teoria é uma coisa, prática é outra. Na prática não é. Se fosse analisar por nome, o Cruzeiro não teria sido rebaixado. Vocês esqueceram que o nosso elenco de 2019 tinha Fred, Thiago Neves, Edilson, Robinho, Egídio, Dedé. Então, esse negócio de nome e salário, pra mim, não quer dizer nada no futebol. Não quer dizer nada. Do meu ponto de vista, pode trazer qualquer técnico. Pode trazer o Pep Guardiola, o Klopp, que não vai conseguir, às vezes, melhorar um pouquinho a posição do Cruzeiro, subir uma posição ou duas e só. Daqui a pouco nós vamos pedir de volta aí o Ney Franco. Então, o problema é o Filipão. Beleza, demite o Filipão. Mas vai trazer quem? O Ney Franco? O Adilson? O Anderson Moreira? Ou vai tentar apostar em algum novo treinador? Eu penso que a diferença do Cruzeiro não foi esquema tático, não foi toque de bola, não foi evolução dentro do futebol. A evolução foi psicológica. O Filipão chegou e conseguiu motivar esses jogadores, mostrar para eles a importância de jogar no Cruzeiro. E conseguiu fazer que alguns desses jogadores acreditassem que são realmente bons jogadores de futebol, que não são. Então por isso que ele conseguiu alguns resultados. Ele conseguiu fazer uma magia lá, uma mágica com a sua varinha de condão e fez algum desses jogadores acreditarem que poderiam jogar futebol. Como é Patrick Bray, como é Regis, como é Arthur Kaique, como o próprio Ailton, junto com o Rafael Sobis e com o William Potts, que deu um upgrade nesse time. Só que a magia acabou, o encanto acabou, a realidade voltou. Os caras voltaram a ser aquilo que eles foram no Campeonato Mineiro, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Nada, fracos, horríveis. Agora, qual que é a solução? A solução é 2021 o Cruzeiro ter planejamento. Porque apesar de todos esses problemas, de todas as cagadas, de todos os erros no departamento de futebol da administração, no campo do futebol, o Cruzeiro ainda quase subiu com o Filipão. Nós ainda tivemos o sonho de acesso, mas nos foram tirados 6 pontos. Por quê? Por causa de dívidas que não pagaram. Desde a época do Gilvan,
Passou pelo Wagner Pires, conselho gestor e caiu na mão do Sérgio. Se os problemas internos do Cruzeiro não forem resolvidos, galera, nós não vamos subir. O problema do Cruzeiro não é só técnico, não é só jogador de futebol. O problema do Cruzeiro está nos bastidores, é diretoria, é conselho deliberativo. O Cruzeiro precisa pacificar a sua política. O Cruzeiro precisa de gente de bem, pessoas inteligentes, competentes, administrando o clube, em posições estratégicas dentro do clube. Porque só assim o Cruzeiro vai ter paz. E só assim os resultados vão vir também dentro de campo. Mas primeiro tem que consertar o fora de campo. O futebol é reflexo do que é feito fora de campo. Foi provado em 2019 e está sendo mais uma vez provado agora em 2020. Se não houver planejamento, gente séria, competente, trabalhando nos pontos estratégicos corretos do clube, as coisas não vão mudar, galera. Vai ser sempre isso aí, vai ficar pengando na Série B, vai ficar mais um ano na Série B até cair para uma Série C. Então é preciso que haja planejamento, que não aconteceu em nada no ano de 2020. Era isso que tínhamos para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí mais uma vez o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para ajudar o canal a crescer. E claro, deixa aí seus comentários, o que você achou? Tá bravo comigo? Não gostou do meu comentário? Quer me xingar? Escreve aí que eu quero ler. Vamos trocar uma ideia sobre isso, beleza? Então é isso aí, galera. Até os próximos vídeos. Desejo a você e a sua família cruzeirense nesse momento de baixo astral um Feliz Natal, muita paz no seu coração. Muito obrigado por assistir esse canal, pelos comentários de vocês, por todas as vezes que você visualizou, que você compartilhou, que você deu joinha. Muito obrigado e nos vemos nos próximos vídeos. Toma jeito, Cruzeiro. Aprende com os erros, Cruzeiro, para 2021 não se repetir. Por favor. Vou pedir isso pro Papai Noel. Abraço a todos. Saúde, Celeste.